Muito bem. Então, de novo, boa noite, queridos. Então, a gente está aqui junto para mais um encontro, né, para seguir o nosso estudo do livro Budismo Tibetano. A gente já está chegando no final. Estamos no último capítulo. Então, queridos, a gente vai começar, como sempre, né, com as nossas preces. Aí a meditação que eu escolhi hoje, eu escolhi uma meditação que eu vou conduzir, eu vou ler, na verdade, uma meditação do Dilgo Khyentse Rinpoche, que é um texto que foi publicado, inclusive, na revista Bodhisattva. Depois eu vou liberar o link para vocês, mas é uma instrução muito, muito concisa, assim, apontando a natureza da mente, assim, o que a gente deve fazer, né? Então, eu acho bem interessante, né, para a gente ir vendo outros mestres falando sobre a mesma instrução, assim, né? Então, é uma instrução curta, e a gente faz, vou conduzir aqui, a gente se prepara, né, estabelece corpo, fala, alimento e estado natural, se prepara e a gente eu faço a condução devagarzinho, tá bom? Qualquer coisa a gente conversa, e aí a gente segue o estudo de hoje. Então tá, então vamos lá, deixa eu compartilhar. Então a gente começa trazendo a nossa atenção para o momento presente. Deixa a consciência iluminar todo o teu corpo, onde você está agora, sentado. Solta as preocupações. E abre espaço na mente para a gente estar aqui agora, no nosso encontro com os três joias, o Buda, o Dharma e a Sangha. Então, na presença de Guru Rinpoche, com a imagem de Guru Rinpoche nos inspirando, nos lembrando da nossa verdadeira natureza. Então, que com essas preces iniciais a gente possa realmente renovar a nossa motivação para a nossa prática. Então, a gente começa lembrando dos 4 pensamentos que transformam a mente, sabendo que apesar de de Dharmakaya ser a nossa verdadeira natureza, que não é diferente da mesma natureza de Guru Rinpoche, de todos os Budas, nós e todos os seres que temos essa mesma natureza, nesse momento a gente está perdido, vagando com a nossa mente presa na dualidade, criando as nossas experiências de sofrimento, que a gente chama de samsara. Então a gente lembra que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. A gente se dá conta da preciosidade que é ter essa inteligência, as liberdades, as facilidades dessa condição humana, mas não só do nosso corpo humano, mas das condições ao redor, da gente ter encontrado o Dharma, os professores, o Buda a linhagem está viva, a gente está recebendo esses ensinamentos preciosos diretamente de mestres que estão ligados à tradição viva. Então essa é uma condição muito rara. A gente pode só lembrar de quantas pessoas estão ao redor completamente presas no jogo do samsara, da busca do hedonismo, felicidade baseada em condições. Então, a gente se alegra de reunir essas condições que nos permitem agora praticar um caminho profundo e transformador. Também lembramos que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Todas as condições, todos os fenômenos surgem de causas e condições. Quando as causas e condições mudam, os fenômenos mudam. Isso no nível mais grosseiro ao nível mais sutil. Então, todos os fenômenos estão em estado de fluxo. A nossa experiência de ser, nosso mundo, as pessoas, as coisas, os objetos, tudo está em estado de fluxo. Então a gente vê quão precioso é esse momento presente. Então a gente se dá conta, a gente não pode perder tempo. A gente precisa aproveitar as condições favoráveis agora, antes que as condições piorem, mudem, ou então a nossa morte nos encontre. Também a gente lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente vê que tudo é interdependente, todos os fenômenos são interdependentes. Então, tudo nos afeta, desde o ambiente, as pessoas, nosso próprio comportamento,
na nossa mente. Então, a gente cuida daquilo que a gente tem controle sobre, que é as nossas ações. E as nossas ações, quanto mais virtuosas, mais nos mantém numa condição favorável para a prática. Quanto mais não virtuosas, mais sofrimento, mais confusão, mais nos afasta do caminho. A gente faz esse voto de procurar não trazer sofrimento a nós e aos outros e praticar, na verdade, cultivar a virtude. E a gente, por fim, lembra que a natureza contínua dos três reinos do samsara é um oceano de sofrimento. A gente se dá conta de que toda essa confusão surge nós não reconhecemos a nossa verdadeira natureza. Então, é a condição de operação da nossa mente que causa sofrimento. A partir da dualidade surgem as aflições, o autocentramento. Com isso surgem as aflições mentais, as ações não virtuosas que nos levam ao sofrimento. Então, sabendo disso, a gente sabe agora para onde a gente olhar. Faz sentido a gente querer dar um basta nessa inteligência e nos voltarmos para o caminho de transformação verdadeira. Então a gente aspira, né, ao nos recordar disso, possa minha mente voltar-se para o Dharma sagrado, para a verdade. E aí a gente aspira que isso possa ocorrer com todos os seres, não só com os mais próximos de nós, nossa família, mas com todos os seres. Todos os seres tenham a felicidade e suas causas. Que eles sejam livres do sofrimento e suas causas, que é a ignorância. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é a felicidade genuína, que é livre do sofrimento, que vem com o reconhecimento da sua verdadeira natureza. Que eles permaneçam em grande equanimidade, a paz, da lucidez completa, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. Então, é com essa motivação, com essa energia, que a gente então toma refúgio, a gente renova o nosso voto de refúgio no caminho, no caso simbolizado pelas três joias, e a gente refaz o nosso voto de Bodhicitta, de Bodhisattva, praticar essa verdadeira transformação para trazer benefícios verdadeiros a nós e a todos vocês. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Renovamos a prática das 6 perfeições, que é generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Sangye Chadan Saki Chanam Lam Janchu Bardudani Kyapsuchi Dagi Jinso Pipe Sonam Kim Drola Benchir Sangye Drupansho Sangye Chadan Saki Chonam Lam Janchu Bardu Dakni Kyapsuchi Dagi Jinsogi Personam Kim Drola Pentir Sangye Drupansho. Então, fazendo a prece 7 linhas, a gente evoca a presença de Guru Rinpoche na nossa frente, mas aspirando cada vez mais a reconhecer as qualidades tipo, que o Guru Rinpoche representa. Essa imagem também nos traz, nos evoca sabedoria representada pelo Vajra, na mão direita de Guru Rinpoche, vendo todas as aparências, a natureza de todas as aparências vazias e luminosas, a estabilidade da mente, representada pelo o vaso, dentro de uma taça de crânio, que seria na própria mente em estabilidade, então a união de chama até vipassana, que é a sabedoria que vê, que expressa toda a bondade em relação a todos os seres. Então essa é a mente do Guru Rinpoche, e a gente aspira então, com as 7 linhas, realizar essa mente, que é a nossa verdadeira natureza. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus,
Está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Om. Om Orgenu Genu Jansam Pema Gesardam Pulam Yasei Chagenu Drunye Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Por Kiki Jesu Dadru Kim Jingi Lopchi Sheksu So Guru Pema Siji O again again Ujan Sam Pema Gesa Dompolam Yasin Chagi Nyudrunye Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Keki Jesudadru Kim Jinge Lopchi Sheksu So Guru Pema Sidi. Com grande sinceridade, sentindo a presença de Guru Rinpoche, as qualidades da mente de Guru Rinpoche, a gente então faz essa prece, dissipando obstáculos no caminho, para pedir as bênçãos de Guru Rinpoche para remover todos os obstáculos para a nossa realização. Guru Rinpoche, por purificação dos Budas dos três tempos, Guru que é grande bem-aventurança, Senhor de todas as realizações, Guru que é o dinâmico, irado, domador de maras, dissipador de todos os impedimentos, rogo-lhe, confira suas bênçãos. Por favor, remova todos os obstáculos externos, internos e secretos, e conceda suas bênçãos para que os nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Dosu Sangye Guru Rinpo Che Nyudru Kunda Dewa Che Poeja Barche Kunsel Dudu Drapo Sao soa depso jinje la du so chenan sawe barche jiwa dan sampalo de drupar jinje lo Om Vajra Agu Pema Sidi. A gente imagina recebendo as bênçãos de Guru Rinpoche, não só a nós, mas a todos os seres, na forma das cinco cores, das luzes de sabedoria. A gente faz entoar mais duas vezes o mantra. Om Ahum Vajra Agu Pema Sidi Om Ahum Vajra Pema Sidi. Então agora, na presença de Guru Rinpoche, a gente, com uma total confiança em sua presença e no recebimento das bênçãos, ou seja, com a nossa mente aberta, a gente então se abre para receber as 4 iniciações para completar a prática de Guru Yoga. Então a gente imagina que de uma sílaba Om branca na testa de Guru Rinpoche,
Flui um fluxo de luz branca diretamente na nossa testa e a gente imagina estar recebendo as bênçãos da sabedoria que remove todos os obstáculos grosseiros do nosso corpo e nos prepara para realizar, estabelece as bases para a gente realizar o Nirmanakaya. Agora de uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, a gente imagina uma luz, um fluxo de luz vermelha vindo diretamente para a nossa sílaba A na nossa garganta. A gente imagina receber as bênçãos da sabedoria que invade, purifica toda a nossa energia, nosso corpo sutil, removendo todos os obstáculos, estabelecendo as bases para a gente realizar o Sambhogakaya. Imaginando uma sílaba Rum, azul índigo no coração de Guru Rinpoche, a gente percebe que vem um fluxo de luz azul do coração de Guru Rinpoche diretamente para a sílaba Rum em nosso coração. E a gente imagina receber as bênçãos dessa sabedoria que inunda a nossa mente, removendo todos os obstáculos sutis da nossa mente, estabelecendo as bases para a gente realizar o Dharmakaya. E aí, por fim, a gente imagina os três fluxos de luz vindo diretamente das três sílabas, nos três pontos de Guru Rinpoche, diretamente para os nossos três pontos. A gente então recebe as bênçãos da sabedoria que remove todos os obstáculos muito, muito sutis da nossa própria consciência, funcionar. Estabelece as bases para a gente realizar o Svabhavakaya, a grande perfeição, a inseparabilidade dos três kayas. Com a confiança de que a nossa natureza é idêntica à natureza de Guru Rinpoche, tendo recebido as bênçãos das quatro iniciações. A gente então convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça. Ele se dissolve em luz, desce pelo nosso canal central, repousa em nosso coração. E a gente reconhece que o nosso corpo, fala e mente são inseparáveis do corpo, fala e mente de Guru Rinpoche, de todos os Budas. A gente repousa aí, reconhecendo a nossa verdadeira natureza. As bênçãos de Guru Rinpoche, nossos mestres. Então, queridos, com essa base, tá, Miriam? Então, com essa base, boa noite para quem chegou depois lá, Camila, Jane, todo mundo, Luciana, Carmelina. Então, queridos, então agora a gente vai para a nossa sessão de meditação, que eu vou conduzir, fazer a condução de uma orientação direta também, uma instrução direta de prática de Dilgo Khyentse Rinpoche. Ela foi publicada na revista Bodhisattva. É uma orientação bem curta, mas bem interessante, assim, para nos ver que todos os mestres, como os mestres apontam nessa verdadeira natureza da mente, assim, para nós. Tá bom? Então, encontrem uma posição confortável, podem desligar a câmera, eu vou conduzir. A gente começa a nossa prática, tendo recebido as bênçãos dessa prática de Guru Yoga. Então, agora a gente se posiciona para fazer uma prática de meditação formal.
E a gente começa estabelecendo o corpo em seu estado natural. A gente aproveita cada respiração para soltar as tensões, desde o topo da cabeça, até a base do corpo. Deixa que o corpo vá relaxando, se aquietando. Ele se estabeleça, então, relaxado, quieto e vigilante. O corpo relaxado, agora a gente deixa que a nossa respiração siga o seu ritmo natural, ajudando a equilibrar o nosso corpo de energia. A gente inspira e expira, completamente consciente do nosso corpo, das sensações táteis da respiração. Mas deixando que a respiração flua no seu ritmo natural. Com o corpo em seu estado natural, e a respiração fluindo no seu ritmo natural. Agora a gente estabelece a mente em seu estado natural. A gente solta as preocupações com o passado, com o futuro, suas esperanças e medos. Deixa que a nossa mente se torne completamente presente, aqui e agora, aberta, clara e relaxada. Então é com essa base que a gente então inicia a nossa prática com as instruções de Dilgo Khyentse Rinpoche. Ele começa assim. Agora que você está olhando, né, para a nossa mente, você está agora com a tua mente calma, quieta. Enquanto a mente está observando a mente, ainda que não haja nada a ser visto, ela é vividamente clara. De modo não fabricado, livre e relaxado nesse estado de vívida clareza, repouse naturalmente, simplesmente não distraído. Qualquer pensamento que ocorra a partir desse estado de vívida clareza, natural, relaxada da mente, se surgir qualquer pensamento, sem pará-lo ou analisá-lo, observe a sua natureza. Veja que o surgimento do pensamento não obscurece a sua natureza absoluta. O que quer que surja na mente, o que quer que aconteça, relaxe exatamente aí.
Não siga pensamentos sobre o passado. Não antecipe pensamentos sobre o futuro. Transcenda diretamente o mundo externo. Ou seja, não se ligue a pensamentos sobre o presente. Agindo assim, isto é chamado de as 4 partes sem 3. Repousamos num tempo além do tempo. Além de passado, presente e futuro. Na natural presença dessa consciência clara. Se você mantiver este reconhecimento dos pensamentos, sentirá que, na verdade, eles não começam, eles não permanecem, eles não acabam. Embora você os perceba, eles não têm nenhum efeito sobre a natureza, sobre a verdadeira natureza, sobre a sua verdadeira natureza. Este é o estado natural nu, tal como ele é. Se você tomar esta consciência vazia, aberta e despreocupada como caminho, todo o tempo, durante a prática formal e depois, quando se levantar, rápida e certamente você atingirá uma realização confiante de que a confusão se libera por si só. É muito benéfico unir sua mente inseparavelmente à mente do seu professor. O Guru Rinpoche, como a gente fez agora na prática de Guru Yoga. Estabelecendo-se em equanimidade nesse estado de união, desenvolvendo fé e devoção, você encontrará a face natural do Dharmakaya. A ciência primordial, de onde todos os fenômenos surgem. Essa é a instrução principal. Agora, trago mais esses conselhos. Proteja, sobretudo, não esquecimento da impermanência, mantenha a renúncia e a disciplina pura, como se fossem seus próprios olhos. Nunca reduza sua diligência unifocada no coração da questão, que é a yoga essencial do significado profundo. Alternando estudo, reflexão e meditação, eles se apoiarão entre si. Em última instância, é isto o que você precisa determinar.
Então, pratique o significado essencial com tenacidade, com firmeza. Que esta deleitosa e sagrada nuvem de oferendas de instruções piedosas essenciais levem-no a alcançar a realização do segredo definitivo, que é como o espaço. Vamos soltando devagarzinho. Vamos abrindo os olhos, mantendo a mesma instrução que ele acabou de dar, assim, a gente tentar reconhecer essa consciência clara, essa consciência vazia, aberta e despreocupada, que acolhe todas as experiências da mente, né, que surgem internamente e externamente. Esse externamente inclui, inclusive, nosso próprio corpo, né, nosso próprio corpo. E internamente inclui a nossa mente, mas também as nossas sensações, as nossas percepções. No caso, a nossa sensação, né? Porque a percepção já está na nossa mente, né? Então, todos os conteúdos da nossa mente, nossas sensações, nosso corpo e todo o ambiente externo, toda a nossa experiência. Então, assim, eu escolhi essa meditação hoje para a gente, né, dentro desse capítulo que a gente está, né, sabendo que é importante a gente ter, já ter essa experiência de apontamento, né, de clareza em relação à natureza da mente, né, e esse vai ser a base para a gente praticar, né, o Vajrayana, né, fazer as práticas de deidades, se for o caso, né, da gente mais à frente, né, querer se aprofundar e fazer uma sadhana. E a gente já tem recebido iniciações, né, alguns estão fazendo iniciação com Eric, alguns estão fazendo iniciação com Lama Tsering, né, alguns estão fazendo Nundro. Então, na prática do Nundro, a gente tem, né, as práticas de Guru Yoga, né? O Rinpoche tem a prática de Vajrasattva também. Então, a gente está sendo introduzido aos poucos nesse ambiente do Vajrayana também, né? Das práticas Vajrayana com sinais, né? Que são essas práticas de deidade. Mas também a gente sabe que a gente está, a nosso foco, um dos focos principais nossos, por serem os alunos do Lama Long Wallace também, é o Vajrayana sem sinais, né? Que é já as últimas, o Hatha Yoga, né? Que é o Dzogchen, que é as práticas que nos levam diretamente a reconhecer a natureza da mente, lidar com a experiência a partir já direto do reconhecimento da natureza da mente, que não é fácil. Então, na verdade, o budismo tibetano ele lida com os três níveis, né? As práticas abrangem os três caminhos: o Hinayana, o Mahayana e o Vajrayana. E no Vajrayana, todos os vários estágios que tem, né? Inclusive o Dzogchen. Então, a gente tem a boa sorte de ter conectado com os ensinamentos do Dzogchen, né? Tanto o Lama Santen traz também, a partir de uma abordagem do Sutrayana e também do Dzogchen, também Vajrayana Sem Sinais, a partir dos textos que ele tem encontrado, né, e tem trazido, e o Lama Long Orse mais claramente e mais, né, assim, focadamente nos ensinamentos de Dudjom Limpa, né? Mas, assim, quem está estudando com o Lama Santen, com o Lama Long Orse, estão se aproximando também dos ensinamentos, do reconhecimento da natureza da mente e da abordagem direta, né, assim, de lidar com a experiência a partir desse reconhecimento da natureza última, da consciência primordial.
Mas não, a gente pode até começar a entender, compreender, ter uns vislumbres, mas a gente não tem estabilidade nessa prática. E talvez seja muito importante que a gente vá usando todos os métodos que são favoráveis, né, para a gente, tanto do Hinayana como do Mahayana, né, Tonglen, Metta Bhavana, está ligado ao Mahayana, né, as práticas de cultivar a virtude, de estudar, ver o benefício da raiva, o malefício, qual é o benefício de a gente, ou, né, operar ou não a nossa mente com as funções não virtuosas, que é aqueles estudos que a gente faz com também, né, com o Gestpend. Então são vários níveis. Então a gente vai entendendo o cardápio de práticas que a gente tem, a depender dos níveis, e a gente vai vendo aquilo que vai estar sendo favorável para nós naquele momento. Sabendo que a gente não precisa ficar preso no nível Hinayana para depois passar pelo Mahayana, para depois chegar no Vajrayana. Não, a gente vai fazendo os 3 níveis ao mesmo tempo. E a gente vai vendo aquilo que nos conecta, aquilo que faz sentido para nós naquele momento, está funcionando para nós. E esse é o processo, o caminho, né? Um caminho mais complexo, mas mais rico, com mais possibilidades. Então, a gente pode, numa dessas, a gente ter um vislumbre claro, numa iniciação, num retiro, enfim, num estudo, e a gente, uau, aquilo se abre e a gente começa a ter mais confiança. É um processo, né? Vai tendo confiança, e aí a gente vai tendo experiência, até gerar, né, a confiança mesmo completa. Né? Certeza, assim, que a gente vai estar repousando na experiência, assim. Então, é legal, né, a gente tá penetrando aí. Então, tudo bem? Sobre essa prática, eu vou deixar o link lá embaixo da descrição do vídeo. Foi uma publicação que foi feita na revista Bodhisattva, tá bom? Instrução oral de Dilgo Khyentse Rinpoche. Dilgo Khyentse foi simplesmente um grande mestre de grandes mestres, de Dzongsa Khyentse Rinpoche, de Dzogchen Polompo Rinpoche, era aquele muito maravilhoso. Assim. Ele e Dudjom Rinpoche, né, foram contemporâneos, assim. Tá bom? Então, podemos seguir? Então tá, então vamos voltar para o nosso estudinho lá do texto. Deixa eu pegar aqui. Isso que eu programei para agora. Tá. Deixa eu só fazer isso aqui. Então, nós estamos lá no capítulo 15, né, sobre o Tantra. A gente terminou esse último tópico aqui, só para a gente se posicionar, né? Então, o Lama fala da importância do nível Hinayana e Mahayana como caminhos graduais, né? Causais, porque a gente está no caminho causal, a gente ainda está com a ideia a gente sustenta um sentido de eu. E aí a gente vai gerar as causas para a gente realizar a nossa verdadeira natureza, a natureza de Buda, que é um potencial. Mas aí, a gente ainda, no caminho Mahayana, tanto no caminho Hinayana como Sutrayana, a gente fica preso no sentido comum de eu, que pode nos obstaculizar. Ou pode ser muito mais longo o processo, né? Então, ele vai lembrar a gente que é importante a gente ver que a gente vai ter que abandonar essa identificação, né? Para a gente poder atravessar para o caminho mais... Né? Ele vai dizer, quanto mais quando a gente começa a meditar e a gente começa a tornar consciente da nossa mente, isso pode nos, né, ver que, uau, parece que a gente não tem saída, né? A gente começa a ver a nossa confusão. Mas é porque a gente está identificado com esse eu. E aí a gente vai ver que no caminho do Tantra, o caminho do Tantra é uma transformação completa e radical da nossa noção de identidade. A gente já vai partir do reconhecimento, é porque a gente vai ter essa instrução, a gente vai ter essa bênção de ter recebido isso, né, de ter percebido isso, de ter praticado a base nessa vida, em vidas passadas, e reconhecer a natureza, fazer sentido para nós, reconhecer a natureza de Buda, né? A natureza búdica em nós como a nossa natureza, né? Está presente aqui agora. Então, o Tantra se baseia nisso, no reconhecimento de que né, da pureza essencial da nossa mente, que é chamada de natureza búdica, e ela está presente aqui agora. É a pureza infinita, é poder, alegria, sabedoria, mas está presente aqui agora. Não precisamos obter a natureza búdica ou nos tornar iluminados para conseguir. Isso a gente já viu, né? E aí ele fala, então, no Tantra, a gente vai se conectar com o próprio Dharmakaya. Nosso Dharmakaya, nossa experiência de Dharmakaya, que é a mesma experiência de Dharmakaya de Guru Rinpoche de todos os Budas. E aí, né, o caminho gradual vai ser um passo a passo, ele pode ser mais longo,
mas mesmo assim, mesmo se você está no caminho Mahayana, se você está praticando de fato Mahayana, o tempo não importa, porque quando a gente está realmente com bodhicitta, não interessa, o que a gente vai fazer é para trazer benefício para nós e para os outros. Então, como se a gente também transcendesse o tempo, nesse sentido, né? O Bodhisattva transcende o tempo, ele não está preocupado com o tempo, ele está preocupado em fazer a transformação e ajudar os outros a se transformar. Então, tudo bem. Mas ele diz, no Tantra, a transformação radical do Tantra pode levar apenas algumas vidas, é mais rápido o caminho, né? Foi onde a gente parou aqui. A essência do caminho tântrico é uma mudança radical de identidade, um verdadeiro salto. Damos um salto, mudamos nossa perspectiva e nos identificamos com a natureza búdica, em vez de sustentarmos a nossa concepção anterior de um eu comum. Aquela brincadeira que o Lama Wallace gosta de fazer com a gente, né? A gente falsamente se identifica como um ser senciente. Nós não somos um ser senciente. Nós somos um Buda, achando que somos um ser senciente. Na prática do Tantra, a gente vai trabalhar com essa dimensão diretamente. Experimentar essa dimensão. Em nós, né? Usando as práticas do Tantra, e tem várias, mas principalmente os processos de criação, né? Usando as práticas de deidade, as sadhanas, e a gente vai fazer Guru Yoga, a gente vai ver a deidade, a gente vai ver as qualidades da deidade, claramente, cada vez que a gente vê os detalhes da deidade, mais a gente acessa as qualidades, na verdade, porque, na verdade, aquela deidade é um espelho. O que a gente vê fora, na verdade, nós estamos vendo internamente. Isso é assim quando a gente está construindo a nossa realidade, então é assim quando a gente está trabalhando com a deidade. É o mesmo princípio. Então, nós estamos construindo, nossa mente não está construindo a realidade, então a prática do Tantra é para a gente mais rapidamente saber que, da mesma forma que a gente pode se construir como um ser senciente, limitado, com a mente dual, operando, né? A gente pode já reconhecer a nossa verdadeira natureza, que é a mente livre, que os seres de sabedoria acessaram. Então, a gente pega uma imagem de um ser de sabedoria, as qualidades do ser de sabedoria, olha para elas e tenta se espelhar, se identificar com elas, para a gente depois manifestar naturalmente essa sabedoria. Porque é como se a gente tivesse que ser induzido a acreditar que a gente é o Buda que a gente já é. A gente pode ser o Buda que a gente já é. Um pouco assim, né? A prática do Tantra. Então, tão rapidamente quanto um estalar de dedo, soltamos a identificação que tínhamos com todas as limitações e, em vez disso, nos identificamos com a natureza essencial do nosso próprio ser. Claro que a gente não vai fazer isso sem fazer isso, se isso está fazendo sentido para nós, porque não é uma prática de fingimento. Então, se para nós é fingimento, é porque a gente não está pronto para essa prática. Então, a gente faz as práticas do Sutrayana, do Mahayana, entende? E aí a gente cultiva mais sabedoria, estuda mais o Prajnaparamita, faz mais Shamatha, Vipassana, faz as 4 aplicações da atenção plena, até a gente começar a compreender a natureza dos fenômenos, começar a compreender a natureza da operação da mente. Porque é isso que vai nos realmente furar a identificação com a dualidade. Vai furar a dualidade. É a sabedoria. A gente já viu aqui também, né? É a sabedoria que vai fazer isso. Então, a prática do Tantra é só um meio hábil, mas baseado na sabedoria. Sem a sabedoria, a gente é um fingimento. Também não vai funcionar. Né? Então, a gente vai precisar da sabedoria. Aí, a gente vai ficar aqui hoje nesse tópico aqui, né? O papel do desejo. Que tem um pouco a ver com, né, com como a gente vai lidar com as aflições que vão surgir. Porque a gente não está com reconhecimento completo, estável, da nossa verdadeira natureza. Mesmo que a gente faça, para nós faça sentido a prática do Tantra, comece a fazer as práticas de deidade, a gente vai ter raiva, a gente vai aparecer a confusão, vai aparecer. E aí, então, no Tantra, aí ele vai falar, como é que a gente, ele falou desejo aqui, mas também está ligado às outras emoções não virtuais, às outras aflições, né? Ódio, raiva, né? Apego. Então, a atitude tântrica com relação ao desejo e às outras aflições mentais é profundamente diferente de tudo o que já discutimos antes. Em capítulos anteriores, quando consideramos o caminho individual, né, o Hinayana, e o caminho Mahayana, o desejo, ou as outras aflições também, era algo a ser acalmado. A gente precisa se afastar, aquela coisa assim, né? Nessa visão do caminho individual e do Hinayana e do Mahayana, os desejos não trazem nenhum benefício. Ou a raiva, né, todas as outras aflições, não trazem nenhum benefício. Eles nos mantêm no samsara e no sofrimento. Porque aqui a gente não tem a sabedoria clara.
a gente não reconhece a natureza da mente, então a gente está lidando com a confusão. Então, a confusão é o nosso obstáculo, então a gente vai lidar. Então, a gente tem, aí vai ver aqui, né? Então, no Tantra, então no Hinayana e no Mahayana, a gente vai usar depois aqui eu vou pegar um texto que a gente está estudando com o Mingyur Rinpoche e 3 vídeos do Mingyur Rinpoche explicando que tem 3 abordagens para a gente lidar com as aflições mentais, né? Então, aí ele vai dizer, então, mas no Tantra, transformamos a nossa atitude frente ao desejo e às outras aflições, aceitando-o e transmutando-o, pois o desejo tem uma tremenda energia. Então, no Hinayana e no Mahayana, a gente vai rejeitar o Sutrayana, que é o Sutrayana, a gente vai rejeitar, a gente vai abandonar, a gente vai virar as costas e fazer outra coisa, né? Usar um antídoto. No Tantra, a gente vai aceitar, olhar, mas vai transformar em energia, que é exatamente a prática da deidade, a gente vai se identificar, e tem as deidades pacíficas, tem as deidades iradas, por exemplo, se a gente tem muita raiva, a gente pode fazer prática com deidades iradas, porque a gente vai transformar a raiva em sabedoria, e a gente usa as deidades para a gente lidar com a emoção, da mesma forma as deidades de sabedoria, Tara, né, pacíficas, a gente pode lidar também com energias de apego, desejo, então a gente olha para essas energias e usa as práticas para a gente se transformar aquela energia, porque as aflições mentais são energia, dentro de um padrão, né? Que está baseada na dualidade, né? E os nossos karmas, nossos condicionamentos. Então, no veículo individual, no Hinayana, né, no Mahayana, há uma certa atitude intransigente em que o apego, né, no caso do Hinayana aqui, então, no veículo individual, há uma certa atitude intransigente em que o apego é algo completamente aflitivo, ou as outras emoções perturbadoras, né? É algo completamente aflitivo. Desejo, o apego, a raiva. O grande ideal de quem está no caminho individual é tornar-se como se fosse um monge, evitar o desejo inteiramente, ou a raiva, né, as outras aflições. Isso implica, no caminho individual, no caminho Hinayana, desenvolver a renúncia, incluindo o abandono, às vezes, de relações contaminadas pelo apego. Essa é a abordagem de que olha para essas emoções como algo a ser evitado. Então, é porque a pessoa está dentro de uma perspectiva que aquilo perturba. Como ela não tem sabedoria ainda, então ela tende, não, eu vou me isolar, vou me tornar um monge, porque eu tenho muito, não consigo lidar com aquilo, né? Ou então, né, não vou me casar, não quero relação, enfim. É como se tivesse uma intransigência aí. A abordagem mahayana já é um pouco diferente. Ela reconhece o apego e as demais aflições mentais como uma distorção mental que leva ao sofrimento e precisa ser rejeitada. No entanto, as relações íntimas não precisam ser necessariamente abandonadas, pois podem ser um caminho para o desenvolvimento de atitudes positivas, como a bondade amorosa e a compaixão. A gente vai usar antídoto, vai trocar para poder a gente rejeitar, abandonar, mas colocando alguma outra coisa no lugar. Que a atitude do Mahayana vai colocar uma outra coisa no lugar, vai praticar Tonglen, vai praticar Metabhavana, né? Vai cultivar amor, compaixão, né? Já o monge, ele quer se isolar, quer ficar lá quieto e não quer perturbação. Ele quer manter a pureza, né? Os votos e tal. Aí, com essa abordagem do Mahayana, que já, né, não vai seguir, mas vai tentar transformar, né, rejeitar, mas vai colocar uma outra coisa no lugar, vai cultivar um antídoto, né, a partir das práticas de ter um Tonglen, a bondade amorosa, a compaixão. Aí as relações íntimas não precisam ser necessariamente abandonadas, pois podem ser um caminho para o desenvolvimento de atitudes positivas, como a bondade amorosa e a compaixão, que são os pilares centrais da prática mahayana. Então, quem está no caminho mahayana, ela se abre para o mundo. Já quem está no caminho hinayana, normalmente se fecha para o mundo, porque está nessa atitude defensiva. Já quem começa a compreender que a natureza da mente, começa a entender as aflições como uma distorção mental, não é uma coisa que não é transformável, né? Então, ela não segue, mas procura cultivar o antídoto, né? Para né, mudar aquela energia. Então, direcionar, tirar a mente daquela perturbação e colocar ela num caminho mais positivo, né? Que são as virtudes. Então, aí a pessoa ela consegue se relacionar melhor com o mundo, assim, né? No Tantra,
Aí, na verdade, nós usamos a energia do desejo para avançar, e das outras aflições mentais, para avançar no caminho. Aceitamos essa energia e a transmutamos, sem tentar asfixiá-la. Por essa razão, o Tantra pode ser praticado de forma eficaz em meio a uma vida ativa, com cônjuge, filhos e trabalho. Assim tem sido no Tibete, onde muitos dos maiores lamas eram praticantes leigos com famílias. Então, não eram monges, né? Porque eles praticavam Tantra, eles transformavam tudo em caminho. Então, eles não se sentiam ameaçados por nada, porque é assim que a gente vai olhar para as aflições, né? E aí aqui ele falou um pouco da abordagem Hinayana e Mahayana, que, na verdade, se condensa na abordagem Sutrayana, e tem a abordagem Tantrayana, mas depois tem uma terceira abordagem. Que aí é nesse textozinho que eu quero ler com vocês. Deixa eu mudar aqui. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Então, eu vou trazer o texto agora, só para clarear, antes da gente ver os vídeos do Mingyur Rinpoche, que vai dar mais base, é o texto que, inclusive, o grupo do Tergá, que são os alunos do Brasil, fora do Brasil, todos os alunos do Mingyur Rinpoche estão estudando. Esse ano ele tirou o ano para estudar o Tantra. O ano passado ele foi estudar o Sutra, principalmente o caminho do Bodhisattva. Esse ano está sendo o Tantra, e ano que vem o foco vai ser a natureza da mente. Seria o Mahamudra, que termina no Dzogchen, né? Então, esse texto que está sendo usado, eu separei aqui, deixa eu só pegar aqui, eu peguei o trechinho que ele fala exatamente desse ponto aqui, de como a gente lidar com as aflições mentais que vão surgir. Mesmo que a gente esteja praticando o Tantra, a gente vai ter as aflições mentais. Mesmo que a gente esteja praticando o Dzogchen, a gente vai se dar conta, a gente vai ter que dar conta das nossas aflições mentais. Então, o texto que está sendo estudado é esse aqui, os pontos essenciais dos estágios de criação e conclusão, que, na verdade, o nome do livro é Creation and Completion, de Jongon Kongtrul Rinpoche. E aí, esse texto é a base do estudo desse ano, mas aí na página 4, tem um trechinho aqui, eu vou pegar exatamente só o trechinho que a gente vai dar uma luz aqui. Ele vai dizer aqui, trecho 12 aqui. Ele vai dizer, ao entrar no caminho, a abordagem do Sutra, o Sutrayana, e do Mantra ou Vajrayana, que também é chamado Mantrayana, né? O Mantrayana ou Vajrayana. Então, ao entrar no caminho, então, uma vez que ele vai falar como é que você chega e entrou no caminho, né? Um caminho gradual, então, há a abordagem do Sutra e do Mantra, e do Vajrayana, ou do Mantra, ou do Tantra. E há uma vastidão de métodos para segui-los. Vocês estão enxergando? Deixa eu aumentar mais um pouquinho. E há uma vastidão de métodos para segui-los. Então, tem essas duas abordagens, do Sutra e do Mantra. E há uma vastidão de métodos para segui-los. O onisciente, né, o Buda, ensinou que a síntese da prática do Sutra é evitar... O Sutra aqui você inclui o Hinayana e o Mahayana. Então, que a síntese da prática do Sutra é evitar completamente a prática de ações não virtuosas, praticar virtude e dominar a mente, que é o resumozinho do Nobre Caminho de 8 Passos. Enquanto a síntese da prática vajrayana é a meditação nos estágios de criação e conclusão, ou criação ou completude, né? São que é as práticas com deidade e depois, né, usando a imaginação, vendo a deidade e depois se transformando na deidade. Que aí você termina e aí você repousando na natureza da mente. As práticas de conclusão, que tem conclusão com sinais e sem sinais. Ou completude, né? Estágio de desenvolvimento, criação, eles usam muito essas palavras. Estágio de desenvolvimento, ou estágio de criação, e estágio de conclusão, ou da completude. Então, uma vez que a mente é a raiz de todos os fenômenos, isso a gente vai ter que compreender, porque aí a gente tem que ter a sabedoria que começa a compreender a natureza da realidade, saber como é que como essa nossa realidade surge. Então, uma vez que a gente está no Vajrayana, já chegou aqui, vai fazer a prática do Vajrayana, né, entrou no caminho, a gente vai ter que todo o caminho, se a gente o caminho não apontar para a natureza dos fenômenos, né, isso a gente vai, no Sutrayana, a gente vai ver, né, o não eu, a impermanência, a gente vai começar a olhar a natureza dos fenômenos, depois a gente vai aprofundando até chegar para a gente olhar a natureza da mente, né, que é a mente que cria todos os fenômenos. Então, uma vez que a mente é a raiz de todos os fenômenos, é crucial controlá-la desde o início.
Então, seja como for, a gente vai ter que lidar com a nossa mente no caminho. Seja no Hinayana, no Mahayana, no Vajrayana, a gente vai ter que lidar com a nossa mente. Sem controle mental, o praticante pode passar vidas e vidas realizando práticas de recitação, visualização, sem alcançar como resultado a iluminação. Controle mental é a capacidade de controlar emoções perturbadoras, ou as aflições mentais. Existem 3 métodos para controlar as emoções. Rejeição ou abandono, que é uma palavra que o Mingyur Rinpoche vai usar. Ou seja, a gente não seguir, reconhece, mas para aquilo ali, né? Se torna um pedaço de pau, como diz Shantideva, né? Não segue. Então, existem 3 métodos para controlar as emoções. A rejeição ou abandono, a transformação, que é isso que ele falou agora do Tantra, o Tantra vai transformar as emoções, as práticas da idade, e o reconhecimento. Aí ele vai falar rapidinho um pouquinho dos 3. Rejeitar ou abandonar as emoções é a abordagem comum encontrada nos sutras. Renuncia-se ao desejo ou às outras aflições mentais por meio da contemplação, por exemplo, no caso aqui do desejo, de fato. Renuncia-se ao desejo por meio da contemplação da repulsa. Se você tem muito desejo, você olha, então, se é para uma pessoa, então você olha, não, ela parece uma coisa maravilhosa, mas ela é uma pele que tem um monte de dejetos dentro, não. Os monges são ensinados a fazer isso para acabar com o desejo em relação, para não perder os votos, né, de castidade e tal. E assim vai também. As monjas também olham para o óleo, então, essa coisa. Então, a gente vai, então, renuncia-se na abordagem da primeira abordagem, né, que é a rejeição, contemplando o quê? A repulsa, no caso, para você, né, não embarcar no desejo. O ódio, o que você faz? Você renuncia ao ódio por meio da contemplação do amor, você renuncia à estupidez por meio da meditação sobre a interdependência, que vai cultivar a sabedoria, né, a clareza na mente. Então, é uma abordagem, então, essa abordagem de rejeitar ou abandonar, a gente vai se contrapor olhando né, aquilo que nos faz mal, e aí a gente vai vendo que não tem sentido ter desejo, porque como desejo por um saco de ossos e fezes, por exemplo, né? Ou como ter ódio se você pode, se a pessoa tem as mesmas qualidades que você, né, enfim, que pode ter sido sua mãe em outras vidas, enfim, o amor, né? Todas as pessoas querem ser felizes, estar livre do sofrimento, a gente vai estudar, vai se contrapor fazendo isso. Aí a abordagem em comum do Vajrayana é transmutar ou transformar as emoções perturbadoras. Quando o desejo surge, você medita em Amitabha. Aí você vai usar práticas de deidade para lidar com as emoções. Ou numa deidade como Eruca, em união com a consorte, quando você está com outra... pode ser quando o desejo surge, pode ser numa deidade pacífica ou numa deidade irada. Quando o pensamento de desejo é transformado na deidade, então o pensamento de desejo, no Vajrayana, com as práticas de deidade, é transformado na deidade. Outras emoções são tratadas da mesma forma. Então, você vai, diante daquilo que está te movendo internamente, porque você sabe que isso é a natureza da mente, que você já conhece, aí você vai, e você tem conexão, faz sentido para você pegar, pegar a deidade e ver que aquilo que você pode estar sentindo, você pode transformar completamente na deidade. Então, você faz as práticas de deidade no Vajrayana assim, transformando as emoções. E a abordagem excepcional, que aí está ligada ao Mahamudra e ao Dzogchen, a abordagem excepcional é reconhecer a verdadeira natureza das emoções perturbadoras. Quando pensamentos de desejo surgem vividamente, essa prática que a gente fez hoje está dentro da abordagem excepcional, porque a gente está olhando diretamente para a fonte da emoção, que é, na verdade, os pensamentos, a energia que é alimentada pelos pensamentos, né? Então, quando pensamentos de desejo surgem vividamente, ao olhar, porque agora a gente tem condição de olhar diretamente para a nossa mente. Na prática do Mahamudra e do Dzogchen, a gente está olhando diretamente para a mente. A gente está atravessando os aspectos mais grosseiros. A gente está olhando, então a gente está vendo que o desejo surge, na verdade, é um conjunto de pensamentos.
Ao olhar diretamente para a sua essência, né, quando o pensamento de desejo surge vividamente, ao olhar diretamente para a sua essência, eles desaparecem por si mesmos. Este é o florescimento do Mahamudra. Felicidade, ou êxtase, e vacuidade inseparáveis. Isso também é conhecido como a consciência primordial discriminativa. Quando a gente reconhece, olha diretamente para a fonte da nossa experiência. Seja o que surgir, a gente vai ver o processo de surgimento. Quando a gente está vendo o processo de surgimento, a gente está repousando na base, que é a consciência primordial. Esse é o ponto. Claro que para a gente ter essa prática, a gente precisa estar com essa estabilidade, com essa, né, com essa sabedoria clara, né, com essa confiança de olhar, de poder olhar. Né? Isso também é conhecido como a consciência primordial. Jamais houve algo a se rejeitar, quando a gente está olhando diretamente para a natureza da mente. Jamais houve algo a se rejeitar, aceitar ou transformar. Tudo está contido na mente. Saiba que não há outro propósito de um Buda que não seja simplesmente alcançar a própria mente sem fabricação. Então, aqui, rapidamente, sucintamente, ele deu essas 3 abordagens, que é como se fosse o caminho, né? O caminho do Sutrayana, o caminho do Vajrayana, que vai culminar no caminho do Mahamudra Dzogchen, que é essa etapa aqui. A gente vê diretamente a nossa mente. Então, tem alguém no chat? Onde eu posso ler sobre as deidades? Aí, por exemplo, em português, né? Em português, tem um livro interessante. Introdução ao Tantra. Introdução ao Tantra, do Lama Yeshe, que é o mestre, inclusive, da Robina Curtin. Esse aqui, Introdução ao Tantra, é bem interessante. A transformação do desejo. Um livro interessante para a gente ter, até o Lama vai citar esse livro aqui mais à frente, né, quando a gente for próximo tópico. Ele vai falar, que o Lama Yeshe fala nesse livro, tem um detalhe aqui, sobre a relação com o guru. Então, é interessante esse aí, para começar. Né? E um outro sobre o Tantra, acho que por aí, tá bom. Começa por aí. E depois as práticas de iniciação, né? Por exemplo, o Eric tem dado as iniciações muito interessantes, assim. Quem fez a última? Ele deu já de Amitaios e deu de Guru Padmasambhava. Vocês fizeram aqui? Quem está aqui? Com o Eric? Muito interessante. Ele está sempre trazendo dentro da perspectiva já Dharmakaya, assim, da perspectiva mais profunda, assim. Bem interessante, assim. Tá bom, então eu queria, tendo lido isso, eu queria que a gente assistisse o Mingyur Rinpoche falando dessas 3 abordagens, de como lidar com as emoções, né? Porque o problema é esse, a gente pode ter total clareza, já ter nascido uma confiança, que a nossa verdadeira natureza é essa consciência livre, né, dessas características, criadora da nossa realidade, mas a gente não está nesse ponto não está estável nesse reconhecimento, e as nossas emoções vão surgir. O que a gente vai fazer com elas? Então, a gente tem que usar uma dessas abordagens. A mais poderosa é a abordagem excepcional, como ele está dizendo aqui, a do Mahamudra e do Dzogchen. Mas pode ser que a gente não esteja ainda pronto, confiante, não funcione bem. A gente fica meio fake aí. Então, a gente volta pode usar as práticas do Tantra, se for o caso, a gente vai conexão com isso, ou então as práticas do Sutrayana, que aí a gente vai ver as práticas que Shantideva traz, Tonglen, né? Trocar o eu pelo outro, né? E também ver né, a natureza, os benefícios e os não benefícios da gente seguir com a nossa mente assim, né? Tá bom? Então, vamos lá ver o Mingyur Rinpoche? Deixa eu completar aqui. Deixa eu só ir lá. Só um minutinho, queridos. Vou deixar aqui, que eu sou meio atrapalhada aqui, só para ver se já está ok. Tá. Ok. Deixa isso aqui. Zoom. Share. Aqui. Ok? Então, vamos lá. Vou ligar aqui o som. Primeiro, então vão ser 3 vídeos. Bem curtinhos, de 2 minutos cada um. 2 minutos e pouquinho.
Então, eu vou terminar esse, e depois a gente vai seguir com o outro e com o outro. Então, o primeiro vai ser abandonar ou rejeitar, depois transformar e depois reconhecer a verdadeira natureza. Né? Essas 3 etapas. Vamos lá. Em legenda em português. So normally, in the Tibetan Buddhist meditation tradition, we have 3 ways to deal with emotion. So what we call abandoning, transforming, and seeing the nature of the emotion. So there's 3. So the first one is the basic, abandoning. So when we feel the emotion, what we have to do is don't let control by emotion. You bring the awareness and you notice and you catch the emotion. So then you let go the emotion. So main important for this is you try to abandon emotion. Try to get away from the emotion. And try many ways. Also reasoning. Okay, emotion, what is the result if you follow the emotion? What is the problem? If you're free from emotion, what are the benefits? For let's say anger, hatred. So what is the result of hatred? You're not happy, you make others not happy, and when you're having hatred, more than 90% whatever you see is not real, not true. So you try to make reason, and then you try to be aware of yourself. Whenever the anger comes, you try to practice antidote, maybe compassion, maybe emptiness. Try to get rid of that emotion, get rid of anger, and you tell yourself, I'm not going to angry, I'm not going to angry. So that's the basic idea, which is abandoning the emotion. Deixa eu mostrar o próximo aqui. Sorry. Eu acho que eu posso fazer isso sem tirar o share. Deixa eu ver, a próxima vez eu vou tentar. Pronto, agora a segunda maneira, transformando. The second way to deal with emotion, what we call transforming. So you transform the emotion. How to transform? For example, if that hatred comes, panic comes, jealousy, stress, you use stress as support for your meditation. So, for example, when you meditate, you be aware of the breath, right? Breathing in, breathing out, and the breath is support for your meditation. Breath becomes support for your meditation. So now, instead using breath, you can use the hatred, the feeling of when you hate, the feeling of tightness here, all the sensations. Watch the sensation. There's the image. There's a automatic voice. All these things. Then the hatred become pieces, and then you cannot really pinpoint. But you are just accepting the hatred, and then you transform into meditation. So that's one way to transform. And second, transforming into love and compassion. Let's say when you have this hatred and you understand, okay, I have this hatred. Whoever those being who having this hatred, they are not happy. So you feel empathy, sympathy. Then you take what we call taking and sending practice. Then you take all beings' hatred into your hatred, and may my hatred become represents for all beings' hatred. How nice. So then hatred transforms into love and compassion. Something like that. So that's, you can apply with hatred, apply with panic. I did this when I was young. Anger, jealousy, stress, depression, low self-esteem, worry, whatever or physical sickness also. So anything, any problem, anything you can transform. And if you have anything
like happiness, virtuous thing, all these things you can give. So all these virtues give to others, and take negative emotion into your negative emotion. So taking and sending practice. This way you can transform the emotion into awareness and transform emotion into loving kindness, compassion. E vamos ver agora a terceira, depois a gente conversa um pouquinho, tá? A terceira é vendo a verdadeira natureza da emoção, né? So number 3, what we call seeing the nature of that emotion. Let's say panic. So when you look at the panic become pieces. The sensation, the image, the belief, the voice become pieces. And these are impermanent. Panic is changing. And it's many different pieces. And it's interdependent. Your panic has caused, conditioned so many, the physical body, all this together. So when you look at more into that, you will find those things. And if you more look at it deep enough, in the end, panic lost meaning. Hatred lost meaning. What we call emptiness. So your mind completely beyond the concept. Your mind cannot identify the emotion. There's awareness. So then you rest. So this kind of practice, there's normally we have two kind of practice. One with emptiness. So the emptiness, what I just mentioned you, this is the emptiness practice. So in the end, your mind see the emptiness, your mind has the experience of emptiness, and you rest in that emptiness. After some time, you will forget. Emotion come back again. Watch again. And the second one is normally what we call nature of mind practice. So if you receive nature mind teaching, if you recognize nature mind, then you don't have to even watch that emotion. The emotion, nature of emotion is wisdom. Nature of emotion is pure awareness. And you rest in that pure awareness, then the emotion lost power. So that's what we call self-transformation, or sometimes what we call self-liberation. Yeah. Thank you. Legal, né? Sempre maravilhoso, Mingyur Rinpoche, didático. Só que ele não explicou aí, ele não falou do Tantra, da transformação, da prática do Tantra em si mesmo, assim. Porque aquele, ele tem todo um processo, assim, eles não explicam práticas do Tantrayana, usando práticas de deidade, de forma aberta, assim. Então, as práticas de deidade, por exemplo, a Cristina me perguntou, onde é que eu leio sobre as deidades? Você pode até ler um pouco sobre, você vai encontrar na internet, mas as iniciações, as práticas em si, você precisa da iniciação, você precisa ter o contato, precisa da transmissão do mestre, porque é como se fosse uma encenação, que a própria energia do mestre, a compaixão do mestre, a tua abertura, a devoção, faz com que padrões são quebrados e cortados para você receber uma bênção, entende? Então, por isso tem que ter a iniciação para fazer as práticas de sadhana, não é uma prática que você vai encontrar nos livros detalhes, assim. Você pode até... Então, hoje está super... Tem informação mais geral, assim, você vai encontrar muita informação geral. Mas a prática em si é uma prática que depende da iniciação, né? E aí eu trouxe aqui... Tudo bem? Vocês gostaram aí da explicação? Eu trouxe um pedacinho do texto do Lama Yeshe, onde ele fala desse processo de transformação usando, né, o que ele pode explicar aqui sobre a prática de sadhana aqui. Só para talvez matar um pouquinho de curiosidade. Tudo bem? Como ele não tem Kindle... Oi, pode falar, Cristina. Eu vou ler aqui rapidinho. São 2 páginas. Ah, desculpa. Deixa eu liberar aqui os microfones. Só um minutinho. Agora. Pronto.
Eu fiquei um pouco confusa Uhum. nessa última parte, que ele diz que tem duas maneiras, né? De você Aquela usar que a inteligência da vacuidade, de você ir desconstruindo, vendo a você natureza, desconstruir, e o isso outro, é da a natureza da emoção mente. como a emoção É, como natureza da não, mente. Eu fiquei é um a pouco prática, é confusa. a prática onde você vai precisar ter o apontamento da natureza da mente. Você aí está. Porque na hora que a gente está olhando para a emoção e desconstruindo, nós estamos olhando para a emoção. A emoção é como se fosse uma aparência que surge na nossa mente, na nossa sensação, no nosso sentimento. Nós estamos olhando para a aparência, certo? Que está surgindo na nossa experiência. Aí a gente está vendo que, como ele diz, o pânico ele não é uma coisa sólida, tem sensações de frio no corpo, ele tem algumas histórias que estão sendo sustentadas, né? Transforma em partes, que aí você vê que não é algo, é um fenômeno criar, né? São causas e condições que estão sustentando aquela experiência, tipo, que a gente vai chamar de pânico, de raiva, seja o que for. Isso é a abordagem da vacuidade, porque a gente está com foco na aparência, que é a emoção que a gente está olhando. Quando a gente vai fazer essa segunda parte, né, do reconhecimento, porque a gente vê o reconhecimento, porque a gente está sendo apontado que a natureza da realidade ela tem duas características: luminosidade, cognoscência, né? E, na verdade, o aspecto de vacuidade, não tem características, não tem nada, é como se fosse um espaço vivo, né? A nossa mente é como se fosse um espaço vivo. Até o digo que a gente termina a prática dizendo, né? Que a gente tem a bênção de realizar, né? Alcançar a realização do segredo definitivo, que é como o espaço. Sabe? Sempre lembrando que não é um vazio. Na verdade, é uma dimensão aberta, por isso que é como espaço, é uma dimensão aberta, só que é luminosa, é viva, ela constrói e ela é plena de qualidades. Essa são o que os mestres apontam como características dessa dimensão aí. Isso do ponto de vista, né, mental, conceitual, né, intelectual, assim. Agora, enquanto experiência, é o ponto, né? Mas aí, para diferenciar nessas duas práticas que ele colocou, da vacuidade, então eu estou olhando para o aspecto vazio, eu estou desconstruindo a aparência que está surgindo. Só que aí, na segunda abordagem que ele falou, que é da natureza, do reconhecimento da natureza da mente, você tem o apontamento do reconhecimento da natureza da mente, ou seja, você já está no ponto que você ouviu a instrução, né, juntou as causas e condições todas, porque você ouviu a instrução de que todos os fenômenos surgem da mente, não tem dualidade nesse processo, tudo que a gente vê fora, na verdade, é como se espelho da nossa própria mente. Eu estou olhando para a mente agora, eu estou olhando para a consciência, constrói a realidade. Então ele diz, não precisa fazer nada, não tem esforço nenhum nesse processo. Tudo eu estou vendo já como aparências, como manifestações da mente. Então, aí você já dissolveu o aspecto negativo daquela energia, porque não tem uma autorreferência aí, não tem uma dualidade mais, tem o repouso no reconhecimento da natureza da mente. Por isso que é a prática que depende de você ter esse reconhecimento. Que aí você vai ver que, na verdade, aquele movimento de energia, essa é a sabedoria. Tá aí, cada veneno, você olhado do reconhecimento da natureza da mente, é uma sabedoria. É uma sabedoria. A raiva é a sabedoria do espelho, né? O desejo é a sabedoria discriminativa, entende? Porque a gente experimenta como desejo porque ela está distorcido pela dualidade. E tem um eu se relacionando com aquela energia. Mas a energia que está liberada dessa dualidade do senso de eu, ela é sabedoria. Aí são as 5 sabedorias, os 5 venenos se transformam nas 5 sabedorias. Eles são, não tem nada, só são, porque só apenas um reconhecimento, só isso. Então não tem um esforço para fazer, não tem nada para fazer. Só reconhecer, entende? Mas a gente precisa estar nesse reconhecimento, entende? Agora a gente está lidando, nós temos um senso de eu, mesmo que esteja ficando cada vez mais sutil, a gente não está mais assim achando que a gente é esse corpo aqui, a gente já está mais, né, relaxado, mas tem um senso sutil de uma consciência que experimenta as coisas. A gente se identifica ainda com a consciência, tem uma consciência condicionada.
Tem um senso de eu sustentando assim, sendo sustentado. Então, mais ou menos isso, é como eu estou entendendo, tá? A minha percepção, assim. Mas aí eu estava querendo trazer só então, um trechinho do Lama Yeshe, quando ele fala disso assim, né? Ele falando, né, que a gente deve ir além das nossas limitações, né? Nós precisamos nos ver como uma deidade. Aquela coisa de você ter que se desidentificar como de ser um ser senciente e começar a se identificar como sendo um Buda, né? Então, essa é a prática do Tantra, né? Tantra enquanto estágio da criação e desenvolvimento, né? Ele diz assim, o Tantra, podemos seguir? Estão ouvindo, né? Ele vai dizer, o Tantra põe em xeque essa baixa e irracional autoestima do potencial humano, mostrando-nos como vermos a nós mesmos e aos demais como seres transcendentalmente belos, na verdade, como divindades ou deidades. Uma das práticas essenciais de todos os níveis do Tantra consiste em dissolver nossas concepções comuns acerca de nós mesmos e depois, a partir do vazio no qual esses conceitos desaparecem, emergir no glorioso corpo de luz de uma deidade, uma manifestação da clareza essencial do nosso eu mais profundo. Então, quando a gente está praticando o Tantra, a gente dissolve esse nosso senso de eu, e quando a gente olha para a imagem de Guru Rinpoche, de Tara, de Amitabha, de Manjushri, seja qual for a deidade, a gente está... Porque aí tem também essa coisa de conexão conosco, porque, na verdade, as deidades são apenas arquétipos de qualidades. A gente tem algo nos toca com o Guru Rinpoche, ou algo nos toca com o Manjushri, algo nos toca com uma deidade irada, de repente, né? Algo nos toca com algum tipo de deidade. Mas aí ele diz aqui, então, quando... Ele vai dizer aqui, né? Então, a gente precisa dissolver e nos ver como as divindades. Uma das práticas essenciais de todos os níveis do Tantra consiste em dissolver nossas concepções comuns acerca de nós mesmos e, a partir do espaço vazio no qual esses conceitos desaparecem, emergir no glorioso corpo de luz de uma divindade. Uma manifestação da clareza, que é, essa deidade, é uma manifestação da clareza essencial de nosso eu mais profundo. Então, a consciência primordial são todas as deidades são qualidades da nossa consciência primordial. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, a gente começa a se abre né, já se sente confortável com esse reconhecimento. Então, a gente faz essa prática para a gente se lembrar disso. Como todo dia a gente... Da mesma forma que todo dia a gente acorda e se chama, né, fulano, não sei o quê, a gente fica na referência dos outros para nos manter nessa identidade, a gente, na prática, a gente conscientemente faz essa lembrança o tempo inteiro, né? De quem nós somos, das qualidades que é a nossa verdadeira natureza. Aí ele vai dizer, quanto mais nos educarmos para vermos como essa entidade de meditação, menos limitados nos sentiremos pelos desapontamentos e frustrações naturais da vida. Essa autovisualização divina dota-nos de poderes para assumirmos o controle de nossas vidas e criarmos para nós mesmos um ambiente puro, no qual nossa natureza mais profunda pode ser expressada. É como se a gente nos permitíssemos expressar essas qualidades. Primeiro a gente faz na prática ali, no nosso laboratório, aí a gente traz as circunstâncias da vida naquele momento ali, mas ainda tudo em laboratório, para quando a gente levantar, a gente poder estar manifestando isso naturalmente. Entende? Aí, as deidades de meditação do Tantra não devem ser confundidas com aquilo a que as diversas mitologias podem se referir quando falam de deuses e deusas. No caso do Tantra, a divindade com que decidimos nos identificar, porque é uma escolha, né? Tem uma conexão pessoal, assim, com a prática. Então, e é bom que a gente escolha uma e pratique aquela bastante, não fique mudando, porque é bom que a gente tenha uma que faz sentido para nós. E aquilo é a nossa prática. Porque todas as idades são a mesma prática. Todas as práticas têm a mesma estrutura. Entende? Então, é o ponto. Aí, ele vai dizer, então, no caso do Tantra, a deidade com que nos decidimos nos identificar representa as qualidades essenciais da experiência plenamente desperta que estão latentes em nós. Usando a linguagem da psicologia, essa deidade é um arquétipo de nossa natureza mais profunda,
de nosso nível de consciência mais profundo. No Tantra, focalizamos nossa atenção em tal imagem arquetípica e nos identificamos com ela a fim de despertar os aspectos mais profundos de nosso ser, trazendo-os para a nossa realidade presente. É uma verdade simples a de que, se nos identificarmos como fundamentalmente puros, fortes e capazes, desenvolveremos, de fato, essas qualidades. Mas, se continuarmos a pensar em nós mesmos como tolos e limitados, é nisso que nos transformaremos. Porque é a nossa mente que cria a realidade. Na hora que a gente fica nos identificando, eu isso, aquilo, não vai sair dali. Então, claro que as práticas de sabedoria são fundamentais. A natureza, as práticas, a sabedoria da perfeição da sabedoria, a natureza olhar a natureza da realidade é fundamental. Sem isso, não faz sentido essas práticas. É uma brincadeira. É uma brincadeira. Aí ele vai dizer, para mencionar um exemplo, aí eu vou botar aqui uma figura que eu peguei aqui de um Manjushri, que ele vai usar Manjushri como exemplo. Para mencionar um exemplo de transformação tântrica, podemos nos visualizar como Manjushri, uma divindade principesca que geralmente é retratada em cor amarelo-avermelhada, segurando a espada da consciência discriminadora com a mão direita e um texto dos ensinamentos sobre a perfeição da sabedoria de Buda com a esquerda. Está vendo aqui? Na mão direita tem uma espada que representa a consciência discriminadora, clareza, mente clara, aqui, olhando para as aparências, né? E a perfeição da sabedoria do Buda é representada aqui pelo livro, né? Prajnaparamita, o Sutra Prajnaparamita. Podemos fazer isso independentemente de sermos homens ou mulheres, pois a visualização tântrica transcende completamente nossa identificação normal com o sexo ou com o outro. Então, quem é homem não pode fazer prática de... Quem é mulher, por exemplo, não pode se visualizar como Vajrasattva ou como Manjushri? Pode. Quem é homem não pode se visualizar como Tara? Pode, porque não é o caso aqui, nós não estamos identificando com sexo, nós estamos identificando com qualidades, certo? Aí. Mas tal imagem visualizada não é, na verdade, o próprio Manjushri. Aqui é o próprio Manjushri que eu estou olhando? Ele diz, não, não é. A sabedoria em si, ou seja, a percepção plenamente desobstruída de uma mente que realizou o seu potencial pleno é o Manjushri em si. E o propósito de vermos na forma dessa divindade em particular é acelerar o desenvolvimento da sabedoria que já existe em nós. A espada de Manjushri, com 2 gumes, por exemplo, simboliza a capacidade da sabedoria iluminada discriminar entre o que é verdadeiro e o que é falso, cortando concepções errôneas e superstições. Quanto mais nos identificarmos com essa divindade, familiarizando-nos com o significado de cada um de seus atributos, que aí tem detalhes, assim, por que as pernas estão assim, as pernas cruzadas recebendo a separação de Sansara e Nirvana, as roupas, os colares representam, as joias representam as 6 perfeições, nananinha. Os mestres, na hora que vão fazer a iniciação, vão falar sobre a deidade, os detalhes da deidade, e aí, se você tem conexão com aquilo, aí você vai focar nas qualidades da deidade. E não é, a deidade não está aqui, como ele diz, a deidade é a sabedoria que realiza a natureza da mente. Isso aqui é só um meio hábil, um arquétipo. Porque a gente está conectado com uma mente que busca fora Deus, busca fora, né, o prazer, a felicidade, busca fora. Está entendendo? É nesse sentido, né? Ele vai dizer, então, quanto mais nos identificarmos com essa divindade, familiarizando-nos com o significado de cada um de seus atributos, mais a fundo estimulamos na mente o crescimento das qualidades que ele representa. Nos primeiros estágios da prática, esse processo de nos vermos como uma deidade é bastante artificial. Mas, com o treinamento na yoga da divindade, com a devida perseverança,
com as bênçãos que a gente está recebendo da praga, da sanga, do lama, a gente faz essas práticas em conjunto, a gente vai, cada vez mais vai penetrando, a gente vai recebendo várias iniciações daquela mesma deidade, vários lamas, aí a coisa vai entrando para nós de forma mais clara, porque um mestre dado uma perspectiva ainda, uma perspectiva não muito profunda, o outro já vai dar um pouco mais de profundidade, o outro vai dar a perspectiva última, e a gente somente vai captando, né? Aí ele vai dizer, então, com a devida perseverança, poderemos perceber essa divindade autogerada com uma clareza muito superior à da nossa atual autoimagem. A gente vê muito mais perfeitamente a deidade do que agora esse ser, que a gente se chamava antes, validava, mulher, não sei o quê, não. Eu já vejo uma Manjushri em mim, por exemplo, e já vejo uma Manjushri na minha frente em tudo, vejo uma Manjushri em tudo, na verdade, em todos os seres, né? Vou vendo olha a pessoa falando na televisão, nossa, que inteligência, que sabedoria que ele está falando ali, nossa, a gente começa a ver sabedoria em tudo, assim, né? Todas as experiências, né? Aí, então, nossa mente vai realmente se tornar a mente da divindade, e nossas experiências sensoriais cotidianas, aquilo que vemos, ouvimos, saboreamos e assim por diante, serão transformados no êxtase e beatitude da divindade. Isso não é um conto de fadas. Tal transformação tem sido real para incontáveis praticantes da meditação tântrica do passado, e não há razão para que, se exercermos esforço suficiente, não experimentemos os mesmos resultados transcendentais. Aí ele vai explicar mais na frente que essa visão dessa pureza não é uma visão assim, é uma visão da verdadeira natureza da realidade, de como a mente cria, de como as coisas são sustentadas pelas mentes. É isso, né? A verdadeira pureza é ver a natureza da realidade, vazia e luminosa da experiência. Isso é a pureza. Não é ver tudo cintilante, neném, florzinha, não é isso. É em tudo ver a vacuidade e luminosidade operando, a natureza da mente operando, construindo as realidades. A nossa própria mente operando e construindo as realidades. Então, era isso que a gente tinha para hoje, nesse tópico aí, para a gente explorar esse tópico aí sobre como lidar com as aflições mentais que vão surgir dentro desses 3 níveis, né? Tá bom? Tudo bem? Pronto, queridos. Aí, assim, aos poucos foi Ana e depois Roberto. Agora que você colocou desta forma, isso me traz uma força muito maior para uma leitura que eu estava fazendo de um texto daquele curso Nalanda, Diploma Course. Sim, E esse texto é uma bênção da fala. sim. Essa bênção, então, tem todo um processo de visualização das sílabas na sua própria língua e do néctar que está infundindo o seu corpo, purificando o seu corpo. Aí você dedica aquilo para as deidades e para os bodhisattvas, aí eles recebem e devolvem em forma de bênçãos. Então, esta maneira como eu vi explicado lá, me tocou muito, como algo assim muito transformador, que você olha para uma possibilidade de que a minha fala se torne uma fala sábia, uma fala cujas palavras sejam palavras bem colocadas, que comuniquem realmente aquilo que eu preciso comunicar, né? E para a pessoa que precisa ouvir. Então, eu acho muito interessante olhar essa perspectiva, né? Que se eu fico só me chamando de ainda não tenho sabedoria, eu não isso, não aquilo, mas de repente eu posso buscar essa bênção e essa sabedoria se manifestar através desse Com corpo que está aqui certeza, nesse com momento, né? certeza. Pronto, ó. Veja como agora que está amadurecendo em você o significado disso que você recebeu lá, né? Um tempinho atrás, né? Entende? Exatamente. É assim que a coisa vai acontecendo. A gente uau, vai entendendo. São tudo meios hábeis que o mestre inventam. Eles são inúmeras abordagens para você ter as escolas. Nossa,
né? E aquilo vai, a gente vai, dependendo do nosso karma, do nosso mérito, a gente vai se conectar. E algo vai fazer sentido para nós, e aquilo vai começar a abrir possibilidades, a gente vai soltar essa identificação com a nossa confusão, e a gente vai começar a abrir a possibilidade de sabedoria, assim, e ver a mente. Aí vê claramente, a gente vai, os mestres refletem isso para nós, porque eles estão se movendo com essa inteligência. Então a gente começa a ver a compaixão e a sabedoria dos mestres. Claramente, assim. Uau! É interessante, assim, bem interessante, bem interessante. É um processo. Não é fácil, não, mas é um processo. Oi, Roberto. Olá, boa Obrigada, noite. Paulo. Usando aquele modelo básico do Dzogchen, que a gente tem shamatha para acalmar a mente, vipassana para aumentar a lucidez, dado que você já refinou um pouco a mente com shamatha. Aí depois tem Treksho e Togal. O Tantra poderia ser considerado meio hábil como vipassana? O Dudjom Rinpoche, você vai ver lá, porque a gente não chegou na fase lá, mas no estudo do Samantabhadra ele vai falar. E no Vajrayana, que é o texto mais longo, ele inclusive detalha assim. Ele diz assim: você pode, quando você tiver praticado shamatha, e passa na natureza dos fenômenos, aí você pode seguir por uma bifurcação assim. Você pode tomar o caminho do estágio da geração e da completude e completar essa, digamos assim, aperfeiçoar as qualidades, e aí você atravessa nessa prática e aí realiza a natureza, né? Ou então você segue por Togal diretamente, o Treksho e Togal. Treksho e Togal. Sem precisar do estágio de desenvolvimento e completude. Entende? Então, não é necessário. Na visão de Dudjom Limpa também, ele é muito claro, assim. E está escrito isso no Vajra Essence, e não sei se no Tantra Vajra ele vai abordar isso, não vai com essa clareza, ele vai falar da bifurcação e tal, mas no Vajra Essence ele trata, já na fase 4, que ele traz, dizendo isso. Então, aí ele explica todo o estágio de desenvolvimento, todo o estágio de completude, as práticas de túmulo, e depois é que ele parte para Togal, ou para Treksho e Togal. Mas é com uma possibilidade, se você quiser. Mas muitos mestres praticam, mesmo que o foco principal seja Treksho, eles mantêm uma certa prática de deidade para ajudar nesse processo de Guru Yoga, né? Que é a prática de Guru Yoga, que é a prática principal. Porque, na verdade, o que nós estamos querendo reconhecer é a mente do Buda. Então, se a gente pega um Buda e bota logo na nossa frente e fica, né, emanando aquilo ali, tentando, é mais rápido, pode nos ajudar. Então, ele sugere que pode ser interessante a gente manter uma prática de Guru Yoga, de deidade, assim, né? Mas com foco em Treksho. Mas pelo que eu não sei se eu entendi bem, mas você está dizendo que nessa abordagem essa prática poderia estar até mais avançada do que Vipassana, já teria, né, essa bifurcação, depois de ela Vipassana. já Já estaria depois de mais Vipassana. próxima de Treksho. Isso, Então, é como isso. se fosse um... É porque no precisa... fundo, é a natureza última, né? Então, a gente não tem dúvida que para ter um mínimo é refinar a mente. Então, que no começo está chama, então acho que também ninguém tem dúvida, né? Então, tem a natureza última e chama, tá aqui começa. Vipassana, que se você tem um mínimo de E chama... Vipassana é a sabedoria, que vai abrir a você... possibilidade da gente atravessar a dualidade, porque senão a gente não vai chegar na prática de Treksho, nem na prática de deidade, de fato, né? Na Guru Yoga, de fato. A gente está preso na dualidade. Então, porque, Florinha, no fundo, precisa um pouquinho de realização de Shamatha e de Vipassana para fazer com precisa, sucesso. precisa, com certeza. Às vezes o sujeito entra muito cru nisso, nossa, pode dar problema, porque você pegar as emoções, né, para você chegar e transformar pode aquilo... dar muita confusão, muita confusão. E eu acho que sim, pelo menos me parece, né? Valeu, obrigado. Tá bom? Tchau, Cris, queridos. Então, estamos na nossa hora. Vamos fazer a dedicação. Quem não puder esperar, faz depois com calma. Mas vamos lá, então. Obrigada, viu, pela companhia e por estar me permitindo estar aqui junto com vocês estudando esse material que é maravilhoso. Esse livro aqui, eu apaixonei. E tudo que ele Obrigado a você. fez a gente fazer a conexão, assim. Disponibiliza seu tempo para a gente. Tá bom, estamos juntos. Gratidão. Minha prática também. Beijo. Obrigada. Então, vamos fazer a dedicação. Deixa eu pegar aqui. Aqui.
por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas, e das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonanditam Chesipani Tomnini Pedranam Panjishin Keganati Balon Trupai Si Petsole Droa Droa Show. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que os seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Peço longa vida a Lama Alan Wallace. E o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação, e não solte a nossa mão até a nossa iluminação. Prece para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trison Deutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Peço de aspiração da Bodhicitta, que a Bodhicitta sublime e preciosa surja onde quer que não tenha surgido, e sem enfraquecer onde já surgiu, que ela se expanda cada vez mais. Os votos do Bodhisattvas. As criações são incontáveis, faço o voto de liberar todas elas. As delusões são inesgotáveis, faço o voto de transformá-las. A realidade é indelimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho desperto é insuperável, faço o voto de corporificá-la. A dedicação final, por essa virtude possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi, Nidudá, Odin Lama, Druyune, Droati, Amalupa, Dei Salagopa, Show. Pois bem, queridos, é isso.